Olá, queridos amigos, espero que estejam todos bem. Estamos de volta com mais um estudo sobre a doutrina espírita, no nosso canal do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Muito bom estar aqui de volta e hoje nós vamos conversar sobre a prece, quais as suas características, o que a gente consegue com a prece, o que significa a prece. Mas antes disso, vamos à nossa leitura inicial, e que eu escolhi exatamente uma leitura que se refere a uma prece da nossa querida Mei Mei, na obra O Espírito da Verdade, psicografada pelo nosso Chico Xavier, a prece do pão. Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde a quem mandaste extinguir o flagelo da fome. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido em lares faltosos, cooperando nas alegrias da mesa farta, mas vi pobres mulheres que me estendiam debalde as mãos. Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando em silêncio para que lhes socorresse os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto do remédio, mas de mim, para que pudessem atender ao estômago torturado. Vi a penúria cansada de pranto e reparei em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que te dizem honrar. Falam em teu nome, confortadas e distraídas na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhaste no mundo sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiando-te, a bondade exaltam-te a glória, sem perceberem, junto delas, seus próprios irmãos fatigados e desnutridos. E muitas vezes, depois de formosas dissertações em torno de teus ensinos, aprisionam-me em gavetas e armários, quando não me trancam sob a tela colorida de vitrines custosas ou no recinto escuro dos armazéns. Ensine-lhes, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me por misericórdia, outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra, porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém. Assim, queridos amigos, cerramos nossos olhos, elevamos nosso pensamento, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de podermos conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais sobre Sua palavra, pedindo então que nos ampare nesse momento de estudo, para que possamos aproveitar cada ensinamento, permitindo que nos tornemos pessoas melhores. Graças a Deus. Muito bem, queridos amigos. Assim, a proposta de hoje não parte exatamente de uma questão do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, embora, obviamente, tenha referência por lá. Pretendemos aqui trazer reflexões sobre a prece. Sabemos que para o cristão, para o católico e na grande maioria das religiões, a prece seria uma forma de se comunicar com Deus. Mas qual a sua finalidade? Para que precisamos da prece? Afinal de contas, se Deus é todo bondoso, nós precisamos pedir alguma coisa para que Ele conceda? Será que Deus, então, teria tanta vaidade a esse ponto de só nos ajudar caso a gente peça? Qual seria essa finalidade? Então, antes de mais nada, a prece ela está inserida na lei de adoração, ok? E isso vai estar lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, na parte 3 do capítulo 2º, que vai tratar da lei de adoração, mas não como um elemento que se referiria a um orgulho de Deus, isso é totalmente descabido, mas o reconhecimento do Pai, obviamente, lhe agrada. A lei de adoração é algo agradável a Deus, pois permite a nossa conexão com Ele.
Então, antes de mais nada, a prece ela faz com que a gente se aproxime de Deus. Imagina o seguinte: nós somos uma família, temos nosso pai, nossa mãe. Obviamente, eles vão sempre nos amar e nos amparar, né, sempre que possível. Mas imagine um filho que o ignora, decide não mais falar com seu pai. Ainda assim, muito provavelmente, o pai vai guardar com todo carinho as lembranças e o amor por esse seu filho, mas o contato vai ser o mesmo, o amparo vai ser o mesmo. Se eu não nem sequer falo com meu pai, ainda que o meu pai esteja atento a tudo e tudo ele sabe, como vai se dar essa relação? Só de um lado, né? Se eu o ignoro por completo e desconheço todo o seu amor e toda a sua relevância na minha própria vida, então se enfraquece esse laço. Então a prece, antes de mais nada, está relacionada a essa conectividade entre nós e Deus e todos os espíritos amigos, né, tudo que há de mais elevado, né, na vida espiritual. Então, a prece, ela antes de mais nada, enquanto elemento de conexão, ela tem que partir do coração. Isso em todas as obras, a espiritualidade, Kardec, né, é uníssono no sentido de que a prece verdadeira, ela efetivamente só é útil quando ela parte do coração. Daí, de pouca valia a prece simplesmente lida, decorada, repetida. Então, sabemos que alguns mantras, algumas religiões, na Igreja Católica tem o terço, em outras religiões no Oriente tem os mantras, que são repetições. Essas repetições elas podem ser muito úteis para entrarmos em um estado de meditação, né? Ou seja, um estado buscando uma paz, uma serenidade, mas não será a conexão efetiva. Ou simplesmente uma prece decorada que ela é realizada sem a reflexão e sem a elevação mental necessária, não vai surtir o mesmo efeito. Inclusive, no Livro dos Espíritos, eles colocam que a melhor das preces se dá através das boas ações. Então, através da boa conduta, através de um comportamento em sintonia com o que foi ensinado por Jesus, ela também não deixa de ser uma prece. Mas a prece feita sempre ao levantar e antes de dormir, agradecendo, elevando nosso pensamento, ela agrada a Deus e nos ajuda a nos conectar com Ele, a sentirmos mais a Sua presença, a estarmos mais em conexão com Ele. Então, primeiramente, podemos identificar três fatores, três elementos importantes na prece. A adoração, que vai ser o reconhecimento do amor de Deus em nossa vida. O agradecimento, tendo essa consciência de que a nossa existência depende do amor de Deus e do amor de Jesus. E o pedir, claro, lógico, né? Através também do de pedidos para que possamos então evoluir, crescer, nos tornar pessoas melhores. Mas temos então o próprio Livro dos Espíritos traz isso. Então, adoração, agradecimento e pedido. Mas voltamos àquelas questões iniciais. Tudo bem, a prece vai nos ajudar a estar em maior sintonia com Deus. Bom, mas efetivamente, diz que nós podemos pedir para que problemas desapareçam. Então, como devemos orar? Como deve ser essa prece? É muito comum, né? Então, geralmente as pessoas encontram a sua fé num momento de desespero. Uma pessoa com uma doença pede a Deus a cura. Alguém que se vê desempregado pede que apareça um emprego. Alguém que está ali desesperado porque perdeu alguém, né? Alguém que perdeu alguém no sentido do amor não correspondido, e aí se pede para que Deus dê uma forcinha, Santo Antônio. É válido? Válido talvez, mas é eficaz? Depende da situação. Então, qual seria a finalidade da prece? Então,
identificamos na leitura, dentro da literatura espírita, 4 grandes finalidades. A primeira, nós já começamos a ter uma noção, que é a conectividade com Deus. Então, na prece, nós elevamos o nosso estado vibracional. Então, através da prece pelo coração, elevando a nossa mente, elevamos também o nosso espírito. E aí conseguimos vibrar em uma sintonia próxima aos dos bons espíritos, atraindo eles a nós. Então, além de agradar a Deus, nós nos aproximamos dele num estágio vibracional e nos aproximamos dos bons espíritos. Então, o nosso pensamento e a vibração deles estando em sintonia permite então com que uma aura, né, de boas vibrações nos cerque a nossa família, cerque nosso lar, cerque nosso trabalho, fazendo com que as coisas fluam de uma maneira mais harmoniosa, mais equilibrada. Então, essa conectividade com Deus, com a espiritualidade amiga, com boas vibrações, seria a primeira grande finalidade da prece. Então, isso feito então pela manhã faz com que a gente mantenha o nosso dia de maneira mais serena, vibrando bons sentimentos. Ok? Mas e a segunda finalidade? Nos fortalecer, e aí tendo boas vibrações, estaremos fortalecidos contra os maus pensamentos. Então, a segunda grande finalidade da prece é nos proteger de nós mesmos. Considerando que estamos em constante busca por progresso e evolução, então a prece ela vai nos ajudar a nos conectar com Deus e com a espiritualidade amiga, para que nós possamos estar mais sujeitos, mais suscetíveis, mais influenciáveis às boas vibrações dos espíritos bons, dos amigos espirituais. Perceberam? Então, quando nós oramos pedindo ter mais calma, sermos mais justos, termos mais paciência, veja, tudo isso não é algo que será dado a nós. Não cabe a Deus, a Jesus ou a espiritualidade amiga nos dar paciência, nos tornarmos justos. Isso é algo que nós devemos desenvolver. Então, não é Deus que vai me dar paciência. Falar, ai Senhor, dai-me paciência. Não é Deus que vai nos dar paciência. Nós devemos desenvolver a paciência com amigos que não estão ali no mesmo estágio vibracional que o nosso, que estão emanando pensamentos primitivos, atrasados, de egoísmo, de vingança, pessoas que têm muitos problemas e vêm então falar do outro ou falar dos seus problemas. Então, a paciência é algo a ser exercitada, assim como a consciência do que é o justo, a benevolência. Mas, se nós pedirmos pelo coração, nós vamos estar mais sujeitos à boa influência da espiritualidade amiga. Então, no momento que devemos tomar uma decisão, no momento em que vem um amigo, aquele amigo só vem falar de problema, tá tudo bem? Não tá, tô com dor aqui, dor ali, fulano me largou, o meu time perdeu e tal. Tem aquelas pessoas, aqueles colegas de trabalho, quando chega, todo mundo já se afasta, fulano, aí, eu tô atrasado. A caridade se exerce também ouvindo, escutando, né, o amigo e trazendo uma palavra de conforto, trazendo o lado positivo das questões. Né? E aí isso vai ser permitido quando nós estivermos abertos à boa influência da espiritualidade amiga. Então, às vezes, quando todo mundo está se afastando desse colega um pouco mais inoportuno, a espiritualidade amiga vai chegar ali, seu anjo, Luciano, escute o irmão. Vá lá, lembre, você não está querendo exercitar a paciência? E aí você para. Muitas das vezes, quando você para 2 vezes, tá bom, vamos lá. São os espíritos que estão falando no seu ouvido, mas que você só consegue ser influenciado por eles por causa da prece, por causa das boas ações, porque você mantém uma vibração
que permite a conexão com tudo aquilo que é bom e que está ali para ajudar no seu progresso. Isso é muito, muito bacana. Fenelon, um espírito muito importante na codificação, ajudou muito Kardec na codificação, ele está sempre presente também nas revistas espíritas. E aí na Revista Espírita de julho de 1861, Fenelon coloca o seguinte: é a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano, cujo seio esconde os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. Veja, o orgulho, a vaidade, tudo isso são defeitos que nos atrasam. Através da prece, eu vou conseguir então pedir a Deus, aos nossos amigos, não que ele retire o orgulho e a inveja de mim, mas que eu esteja acessível às boas influências, para que toda vez que eu tenho um pensamento invejoso, eu consiga me policiar, eu esteja aberto à palavra amiga do meu protetor que chega: Luciano, baixa a bola. Se o amigo conseguiu viajar e comprar esse carro, é porque ele é merecedor e ele vai ter que vivenciar como ele vai lidar com essa viagem, com esse carro. E você, então, você não precisa disso. Seja feliz pela felicidade dos outros. E aí essa influência pode, então, fazer com que eu reveja esses pensamentos ruins. Bacana, né? Muito legal. Terceira finalidade da prece: nos fortalecer para superarmos as provas. Bom, é muito comum, né? A gente estava comentando no início, é muito normal, muito comum estarmos diante de problemas e pedimos a Deus para que se resolva. Então, pedimos a Deus um aumento, pedimos a Deus para afastar, não para ter paciência diante de um problema, diante de uma pessoa inoportuna. A gente pede para afastar ela. Então, existem mais influências. Então, a pessoa, digamos que eu tenho um problema com álcool. E aí, né, tem um colega que fica me ligando, falando: vamos beber. E aí eu peço para Deus não, olha só, faz com que esse cara suma, né? Faz com que ele desapareça. Só que, na verdade, como tem uma música do Raul Seixas, eu quero ter tentação no caminho, porque o homem é o exercício que faz, né? Raul Seixas. Então ele fala isso. Então, como é que eu vou saber se eu já resolvi os meus problemas com a bebida se eu não tiver provas? Não estamos num planeta de provas e expiações? Então, Deus não vai retirar os problemas do nosso caminho. Uma doença que se contraia, existem algumas pessoas que conseguem superar e outras não. Tudo vai depender do quê? Do nosso plano reencarnatório. Então, mas só porque eu tenho uma doença, eu tenho que passar por isso, então eu vou rezar para quê? Deus não vai poder tirar. Isso não está no meu plano reencarnatório. Então, vida que segue. Para quem deve se orar? Para nos dar fortaleza. Então, bem, podemos pedir para Deus para que segurança, saúde, bem-estar. Podemos. Mas isso vai fazer com que as provas e expiações que devemos passar desapareçam? Porque imagina, aí eu peço para me curar da doença, eu não sou curado, então é porque Deus é injusto? Olha só, Deus curou aquele fulano, ele opera milagres. É um problema que se tem com relação ao milagre. O que é a ideia do milagre? O milagre, a ideia que se construiu é a possibilidade de Deus fazer coisas impossíveis que iriam de encontro às leis da física, certo? Então o milagre seria a operação do impossível. Existe o impossível para Deus? E mais, tudo que Deus faz através de Jesus e da espiritualidade amiga está em conformidade com a lei de Deus, com a lei do universo. Então existem concessões? Sim, é possível, claro, mas nada que fuja ao que foi previamente programado, aquilo que é necessário, que é importante para o indivíduo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não temos compreensão do quanto que certas dificuldades, certos problemas são salutares para nós. Então, quando a gente encara, perdemos o emprego,
desespero, puxou o tapete, caramba, tem conta para pagar. A gente só consegue perceber a dificuldade e não percebemos, né, quanto aquilo é importante para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para nossa criatividade, sairmos daquela zona de conforto, fazermos novos contatos, identificarmos novas possibilidades, né, e criarmos situações novas. Né? Então, e tudo isso, se for feito com a prece acompanhada, estaremos com maior resignação, maior equilíbrio, com maior visão para enxergarmos essas possibilidades. Então, maior ânimo para um novo estudo, uma oportunidade de talvez fazer uma nova faculdade, né? Buscar novas oportunidades. E tudo isso influenciado pela espiritualidade amiga. Né? Então, a questão 663 do Livro dos Espíritos, então traz assim, a prece não possui o condão de retirar as provas e expiações do nosso caminho, né? Mas através da ajuda dos bons espíritos, nos dá força para suportá-las corajosamente, não é isso? Emmanuel, no Consolador, né, é um livro também muito legal, porque são várias questões, perguntas e respostas. Na questão 245, Emmanuel coloca: a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constante do mapa de serviços que cada espírito tem que passar. E aí tem uma analogia, uma metáfora que eu acho muito bacana. Eu vi certa vez um palestrante na casa espírita e ele estava se referindo à doutrina espírita, mas muito bem serve para a prece, que é o seguinte. A prece é o seguinte: nós estamos numa casa, a casa está muito bagunçada, tudo fora do lugar, uma bagunça danada. E eu tenho que arrumar aquilo. É meu dia de arrumar, eu tenho que arrumar aquilo. Só que está de noite e acaba a luz. Como é que eu vou arrumar, colocar as coisas no lugar que elas têm que ser colocadas no completo breu? Muito bem. A doutrina espírita, a religião, a prece, ela é como se fosse um lampião, uma vela, uma lanterna, que vai jogar luz sobre tudo aquilo que você tem que fazer. Ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar, né, a conseguir colocar as coisas no lugar. Ela não vai colocar as coisas no lugar por você, por nós. Ela vai iluminar, ela vai trazer uma luz ali que vai facilitar o nosso trabalho. E é nesse sentido que vai funcionar a prece, como um elemento muito importante, né, e que vai nos amparar nesse processo, né, de progresso em que nós precisamos constantemente arrumar a casa. Precisamos a todo momento colocar as coisas no lugar em que elas devem ser colocadas. Uma situação em que num primeiro momento pode parecer apenas um grande problema, com a luz devida eu percebo simplesmente que aquela bagunça, e aí muitas das vezes a bagunça que está na nossa vida, são simplesmente coisas fora do lugar, que se você colocar tudo no lugar devido, as coisas estarão ali presentes de maneira harmoniosa e você então vai conseguir trabalhar, estudar, desenvolver ali as suas atividades da maneira mais otimizada, né, mais fluida possível, certo? Então, como eu estava comentando, Deus também poderá conceder pedidos? Claro, não só por causa da prece, tudo é um conjunto, né? A prece feita pelo coração, o arrependimento de maus atos, a verdadeira intenção de melhorar, de ser melhor, tudo isso é considerado. Então, às vezes, tá, existe um projeto reencarnatório com vários problemas, e esses problemas podem ser minimizados como uma alavanca para que então o indivíduo possa se ver ali mais estimulado a novos passos, a novos saltos, a novos rumos. Então, baseado, né, no que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a parte final fala sobre prece, né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é claro, Deus, Jesus, eles não vão nos ajudar se nós não nos ajudarmos primeiro. Né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar a mim. Só que me amar não é simplesmente realizar todos os meus desejos materiais.
mas sim investir no meu progresso espiritual, estudando, trabalhando, sendo que no final, lá na ponta, quem está é o outro. É amar o próximo como a ti mesmo. Então eu devo me amar, devo investir em mim, eu devo realizar preces, né? Uma prece para que me dê fortaleza, mas que a partir daí eu ganhe forças para então compartilhar esse meu progresso com o próximo. E aí chegamos à quarta, né? A quarta finalidade da prece, a prece para terceiros. Eu confesso que eu tinha muito problema com essa prece. Eu fazia, sempre fiz. Mas eu tinha um problema, pensava, pô, por que eu devo orar para outra pessoa? Por que ela não ora para ela mesma? Né? E outra coisa, alguém está com um problema, e aí eu vou pedir uma prece por ela. Ela está com problema de saúde e tal. Mas aí ela vai ser ajudada. Mas ela só foi ajudada porque teve é um nepotismo isso, porque tem alguém orando por ela. Mas é aquela pessoa que não tem ninguém, ela ficaria então desvalida? Ela teria menos ajuda? Cadê Deus, Jesus e os amigos espirituais? Certo? Então eu ficava assim, para que isso? Obviamente, tem uma finalidade muito importante. Primeiro, para quem ora. Lembrando, nosso progresso não é intelectual e moral. Como que se dá o nosso progresso moral? Não é pela caridade. A caridade, sabemos, não se restringe, né, a uma caridade material, né, com dinheiro, mas também com o amparo, ouvindo o problema do amigo, no trabalho, na caridade, ajudando e na prece. Quando nós oramos por terceiros, familiares, amigos, desconhecidos, por aqueles que são desvalidos, estão nas ruas, nos cárceres, nos hospitais, nós estamos tirando um tempo nosso e nos dedicando a elevar o pensamento para terceiros. E aí, isso reforça a intenção de quem ora na prática do bem, atraindo para si bons espíritos. Né? Então, é uma prática de caridade que, mais uma vez, vai trabalhar o nosso campo vibratório, atraindo bons espíritos. Fala, olha só, ó, ele está pedindo por alguém. Então vamos lá ver vamos ver o que ele está pedindo aqui, o que está acontecendo. Então você atrai bons espíritos e afasta maus espíritos. Maus espíritos é meio irmãos que não encontraram, né, a devida, a vantagem da caridade e do amor. Mas espíritos que estão atrasados, eles não querem saber de benevolência, caridade, isso é muito chato. Né? Então eles param em você para, pô, mas esse cara só está pensando no bem do outro, coisa, o cara chato, ele vai se afastar. E aí você atrai bons espíritos. E aí então, essa nossa mentalização, ela atraindo bons espíritos, pode então levar esses bons espíritos a quem você dirige a sua prece, que poderá então acudir, ajudar, né, levar então um pouco de paz, de calma, de equilíbrio. Né? Então veja só, então essa espiritualidade poderão sugerir bons pensamentos, dando força para superar os desafios. Tá? E inclusive também eu posso estar orando para pessoas encarnadas e desencarnadas. Né? Porque então esse espírito que está recebendo a minha prece, ele também vai receber a ajuda e o auxílio da espiritualidade amiga, que eu estou encaminhando para ele, tá bom? Mas também, principalmente o desencarnado, ele recebe um conforto maior por saber que tenham pessoas preocupadas com ele, que ele não está tão sozinho. Né? Então isso também é uma prática de caridade. Né? Experimenta um alívio por receber testemunho do interesse que o inspira, levando consolo. Né? Então, André Luiz, na obra O Espírito da Verdade, que entre nós e Deus, olha só isso, existe o próximo. Eu achei muito legal isso que ele fala. Entre nós e Deus existe o próximo, que é a ponte entre eu e Deus. Então a ponte, não adianta só eu ficar no mantra, ó Senhor, obrigado, ai, me dê saúde, segurança.
só estou pedindo para mim, né? Só que a ponte entre eu e Deus é o próximo. Eu só vou realmente chegar a Deus através da caridade. E a caridade junto com o próximo. Pois o Criador atende às criaturas através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Pô, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, oremos. Então, quando a grande, acho que um dos grandes mandamentos do espírita, orai e vigiai, estarmos atentos aos nossos pensamentos e estejamos sempre em prece, pedindo ajuda, força, vigilância, para a espiritualidade amiga. E tenhamos certeza que Deus, Jesus, os amigos espirituais estão dispostos a ajudar. Cabe a nós nos colocarmos à disposição, estarmos na sintonia, estarmos abertos a essa ajuda, para que juntos possamos então progredir, crescer e nos desenvolver. Mas aí, se estivermos alguma dúvida, poxa, mas tá bom, como orar? Se você chegar, Senhor, muito obrigado por tudo, pedimos sempre muita luz, muita paz e tal, também a minha família, né? Palavras simples. Não há necessidade de preces muito articuladas e muito complexas. Na dúvida, no final, na parte final do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem vários modelos, tá? Que não há necessidade que se leia e se decore. São modelos, são ideias muito bacanas e para várias situações diferentes. Se perdeu alguém, está querendo só agradecer, está querendo pedir. Então, no final, na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários modelos interessantes de como se orientar uma prece, uma oração. Ok? Com isso, meus amigos, foi um prazer enorme poder discutir esse tema que é tão relevante sobre prece. E vamos concluir então com uma prece, agradecendo o Senhor, os nossos amigos, por mais essa oportunidade, que possamos, Jesus, a todo tempo, todos os dias, estarmos sempre em sintonia com a sua benevolência e que possamos estar sempre mais fortes e mais corajosos na prática do bem, tenhamos maior consciência sobre o nosso papel e que possamos, Senhor, sempre ter o seu estímulo na prática, no exercício da ajuda e possamos então sempre ter a oportunidade de colaborar e contribuir em seu vosso grande projeto, que é fazer com que todos nós possamos crescer e progredir rumo a um plano mais solidário, mais tolerante, mais afável, em que todos nós possamos ter uma maior sintonia no âmbito do amor de Deus e de Jesus. Graças a Deus. E aí, meus amigos, assim então encerramos o nosso estudo e até a próxima. Grande abraço.